Comunicação de caráter emergencial aos profissionais ONU Nações Unidas para obtenção de conhecimento próprio do Sr. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU Nações Unidas. As solicitações de posses documentais registratórias de caráter emergencial, eu estou solicitando para o senhor Antônio Guterres, secretário-geral da ONU Nações Unidas, as obtenções da obtenção de posses documentais registratórias de empresas de caráter emergenciais. Na cidade de Recife, aos bancos, aos segmentos Banco do Brasil, Banco Central Mundial, Banco Santander. Em Piedade, Banco do Brasil, ao mesmo segmento, da mesma representação, Banco do Brasil. Aos segmentos administrativos e empresarial, a solicitação do Hiper Bom Preço, o meu Hiper Bom Preço, supermercado na cidade de Recife, na Avenida Caxangar. A solicitação da empresa Extra Supermercado, outro supermercado meu, na cidade de Recife, na Avenida Caxangar. Supermercado no centro da cidade de Orobó, Santa Teresa, outra empresa minha de supermercado. Supermercado Orobó, na cidade de Orobó, outra empresa minha de supermercado. Restaurante Império, outra empresa minha na cidade de Orobó. Aos patrimônios de propriedades e propriedades nas proximidades do centro da cidade de Orobó, as documentações registratórias documentais em momentos oportunos nas administrações de empresarial aos países, ao estado de Pernambuco em um país do Brasil, em um momento de diálogos formais em administrações da minha particularidade empresarial de caráter mundial. Aos conhecimento próprio de obtenção do senhor Antônio Guterres, secretário-geral da ONU Nações Unidas, o empresarial em Roma, aos documentos, registro documentais registratórios de posse do meu empresarial em Roma, em o país. Aos conhecimento próprio de empresas aos países, é um país Nova Zelândia, a minha fábrica de cerveja, aos documentos registratórios documentais de posses legais. Aos países Suécia, empresa cervejaria, aos documentos registratórios documentais. Outras empresas têm em outros países aos documentos registratórios documentais 454 mil posses legais de arquivos da minha conexão visual e auditiva, da minha morfologia do corpo humano, em vivenciamento de poder econômico, legais de posse de caráter
mundiais. Eu solicito para o senhor Antônio Guterres ter um momento oportuno de reflexão perante as posses documentais registratórias de 454 mil documentos registratórios documentais de caráter mundiais, as posses aos países Itália, Dinamarca, Inglaterra, Espanha, senhor Antônio Guterres, a Espanha, eu tenho uma mansão que eu quero solicitar para o senhor a posse de caráter emergencial da minha mansão, que eu morei em um momento oportuno em vivenciamento. Empresas que eu tenho um afeto por construir e ter momentos oportunos especiais. O hotel em Barra de Serinhaé, Samiville, as posses documentais registratórias de caráter emergenciais. O hotel em Fortaleza é um hotel, senhor Antônio Guterres, que tem uma dimensão muito grande em estabilidade econômica e administrativa, de cultura em Fortaleza. Eu quero que o senhor tenha um momento oportuno de reflexão às posses documentais por causa da quantidade de pessoas profissionais da minha empresa em um hotel de Fortaleza. Aos documentos registratórios, às posses fiscais de documentos de administração do meu hotel em Fortaleza, da minha empresa. As administrações eu vou, em um momento oportuno, diante da sua presença, esclarecer mais formalidades de administrações empresarial, de posse da minha particularidade em seu conhecimento, em juízo, direito aos direitos humanos, as posses legais de conhecimento próprio da minha solicitação em um momento oportuno, atual, diante da sua presença aos esclarecimentos de posses legais, documentais, registratórias, às minhas empresas de caráter mundial. São muitas empresas que eu tenho aos países, aos estados, às cidades, em todo o planeta. Especificamente em um planeta Terra, eu estou solicitando essas posses por causa da administração que eu quero fazer aos meus empresariais de caráter mundial. Roma, Estados Unidos, a fábrica, as lojas, a montadora, aos patrimônios e bens, eu vou esclarecer em um momento oportuno de presenciamento diante da sua presença, para ter o conhecimento próprio das minhas situações em um futuro próximo, administrativos, empresarial, de particularidade, de posses legais em seu conhecimento próprio, em juízo, em obtenção aos direitos humanos. Senhor Antônio Guterres, são muitas posses documentais registratórias que a minha ONU, Nações Unidas, tem em conceituamento, em autorização da minha pessoa, em construções administrativas e econômicos de posses de dinheiro em bancos de caráter mundial, as contas de valores de muito dinheiro. Essas situações eu quero expor publicamente em sociais, no meu Facebook, em YouTube, para que as pessoas tenham conhecimento da minha exposição pública sociais por causa das criminalidades de roubo, falsidades ideológicas
estelionatários, lubriações que pessoas de organizações criminosas estão fazendo para possuir as minhas posses em ações lubriatórias de organizações criminosas de caráter mundial aos países. As posses documentais registratórias do meu satélite é de patrimônios em Marte, em Saturno. Eu vou esclarecer pessoalmente, diante da sua presença, aos direitos humanos em juízo, as minhas comprovações de conexão visual e auditivo, de vivenciamento em posses legais perante as Receitas Federais, de caráter mundiais. Senhor Antônio Guterres, eu solicito uma proteção pessoal para minha pessoa em um atual momento, para inibir as criminalidades de aproximações de pessoas de organizações criminosas que têm o meu conhecimento das informações públicas nas sociais aos segmentos YouTube e Facebook, que tem que ter as exposições por causa das criminalidades lubriatórias de pessoas que faz contra a minha pessoa em lubriações às populações, aos países, aos estados, aos municípios, que tem aos arquivos criminalidades contra a minha pessoa de caráter mundiais. Senhor Antônio Guterres, eu tenho muita dificuldade em expor aos vídeos por causa de introduções e anduções, de hacks, de impedimentos e inibições, de alternância de dimensões do tempo, de imagens, de exposição pública que as minhas manifestações têm as dificuldades de fazer aos impedimentos e inibições contra a minha pessoa. Solicito um momento oportuno de reflexão e as execuções de caráter emergencial para resolver as minhas situações aos países, aos planetas, aos estados, aos cidades, aos municípios, de posses de bem, de matéria.